nas outras plataformas, seguimos ao vivo. E eu quero aproveitar para, que nós tocamos no assunto da Petrobras, até porque o próprio ministro Alexandre Silveira trouxe essa relação da privatização com um possível problema que foi provocado hoje e que levou à falta de fornecimento para boa parte dos estados além do Distrito Federal. A Eletrobras anunciou que o Wilson Ferreira Júnior renunciou ao cargo de presidente da companhia. E com a saída de Ferreira Júnior, Ivan de Souza Monteiro, que era presidente do Conselho de Administração, ele foi eleito para assumir o cargo. Monteiro, inclusive, já foi diretor financeiro do Banco do Brasil, já presidiu a Petrobras lá no governo Temer. Mas eu quero contar para vocês uma apuração que eu fiz hoje junto a alguns entes do mercado financeiro, porque o mercado reagiu bastante mal, olhou com bastante mau humor essa mudança na diretoria da Eletrobras, exatamente porque Ferreira Júnior era muito bem avaliado e participou daquele processo de reavaliação da Eletrobras lá atrás. E aí, uma das pessoas com quem eu conversei, que foi o Carlos Belo, que é operador de renda variável ali na Criteria Partners, me contou que as ações caíram mais de 3% agora na tarde desta terça-feira e que também isso teria sido provocado porque o mercado enxergou que havia uma pressão muito grande do governo federal e uma crítica à atual gestão, com possibilidade, inclusive, de tentar algum caminho para a reestatização da Eletrobras, embora isso seja muito difícil. De que forma que essa relação do governo com a Eletrobras vai costurando tudo isso que a gente está vivendo hoje, inclusive com essa coincidência ou não do apagão aqui no país, hein, Alan Gani? Então, a Eletrobras já vinha sofrendo toda essa pressão pela reestatização, possivelmente a sua demissão decorre disso, e agora com esse evento tá tudo interligado aí, não só o operador nacional tá interligado, mas essa pressão e essa narrativa ela também vai se interligar e vai intensificar essa pressão para a reestatização da Eletrobras. Ao meu ver, seria um grande tiro no pé. Você não consegue controlar as forças do mercado financeiro. O mercado financeiro reagiria muito mal, como reagiu mal no dia de hoje, e isso pode, inclusive, respingar em outras estatais. Porque se a sinalização é de uma reestatização da Eletrobras, o mercado vai ler, opa, vai ter interferência na Petrobras, vai começar a ter interferência no Banco do Brasil. Então isso seria muito ruim para o governo. Fábio Piperno, lá em março, o presidente Lula falou o seguinte sobre a privatização da Petrobras. Da Eletrobras. O que foi feito na Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Você privatizou uma empresa daquele porte e usou o dinheiro para quê, disse Lula. Mas ela foi privatizada e o governo federal, no teu ponto de vista, está certo em insistir nessas críticas, em insistir numa possível pressão que é vista pelo mercado sobre a gestão da Eletrobras, hein, Fábio Piperno? Não, Ciro Gomes, cujo partido faz parte da base do governo, acho que o governo tem sido, inclusive, frouxo nessa questão. O governo deveria trabalhar mais pela reestatização da Eletrobras. E você que já admitiu seu voto aqui em Ciro Gomes, acha o que sobre a posição do governo federal em relação à Eletrobras? E eu aproveito até para dizer que o pessoal da rádio está de volta, Segré já está coçando a cabeça e a gente vai deixar que todos falem aqui. Diga, Piperno. Não adianta o governo querer ou deixar de querer a reestatização, porque isso tem que passar pelo Congresso de novo, e aí que está o negócio. Seria uma batalha perdida. O governo tem que reunir as forças, juntar forças para outras batalhas, não para se dispersar com isso. Eu posso ser, do ponto de vista ideológico, contra a privatização da Eletrobras, mas já foi. E por que você é contra? Eu acho que o setor de energia, veja, eu sou radicalmente contra a privatização da Petrobras. Eu sou radicalmente a favor. Queria só pontuar. Na questão da Eletrobras, eu teria votado contra, mas também não teria perdido noites de sono caso ela tivesse sido privatizada como foi. Eu acho importante, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, um país continente com um sistema todo interligado, como a gente está vendo agora, é melhor um dono só. É uma série de fatores. Mas eu também, como eu disse antes, eu não perderia o sono. Só que já foi, não vai voltar. Imagina o governo tendo que juntar 300 e tantos deputados para rever isso. Eu vou perder o sono com a sua defesa. Por quê, Gani? Segré, por que você estava coçando tanta cabeça? Eu vou passar pro Gani depois, porque ele também está aqui se mexendo na cadeira. Tá difícil manter ele nesse quadradinho que a gente tem aqui.
É saudade. Ele tem que cuidar do Piperno, como eu cuido do Piperno quando eu estou aí presencial. Mas por que eu costava a cabeça? Você sabe que na página 42 do Manual do Bom Populista de Esquerda, menciona que quando você não está de acordo com uma privatização do governo anterior, estatize-se. E depois a gente vê quem paga. Aqui na Argentina foi feito isso através de medida provisória e foi estatizado de novo Aerolíneas Argentinas, que ele perde hoje 1 a 2 milhões de dólares por dia. E quando isso aconteceu, também veio a Petrobras, a YPF, que era privatizada e o governo estatizou. Na melhor forma do Maduro e do Chávez. Estatize-se. E depois a gente vê. E esta brincadeira vai sair aos cofres públicos, a todos os contribuintes, 15 bilhões de dólares. Então é melhor não estatizar nada que já foi privatizado. Além do mais, quando isso acontece, adivinha quem vai na presidência dessa empresa? Vai algum técnico como agora? Vai alguma pessoa que sabe do assunto como agora, quando é privatizada? Negativo. Vai o deputado fulano de tal, ou o senador mengano de tal, ou algum dirigente de alguns partidos da base aliada, para gerar mais caixa. Estou totalmente contra a estatização de qualquer coisa que esteja privatizada e a favor de qualquer privatização de qualquer coisa que hoje seja estatal. Gani, eu já vou abrir para você e depois passo então para o Piperno mais uma vez. Não, vende-se uma ideia de que o interesse político ele está acima do interesse econômico, como se o interesse político ele sempre fosse bondoso e livre de falhas. O problema é que quando você faz uma estatização ou quando a empresa é estatal, como bem colocou o Segré, misturam-se ali os interesses econômicos com os interesses políticos. Não necessariamente esta empresa ela vai buscar eficiência. Quando a gente fala em eficiência, é algo muito sério. Por quê? Porque muitas vezes os contratos são superfaturados, ou seja, pago pelo contribuinte, abre espaço para corrupção, onde toda a sociedade paga por isso. E a evidência empírica no Brasil, a experiência mostra que as privatizações tiveram muito mais sucessos do que fracassos. O que foi, Piperno? Então, por exemplo, a Vale. Que foi? Gerou mais renda, Por que você está olhando assim para o Gani? Mais dinheiro para o governo. A Vale, não é. Enfim, venderia a Vale fácil. Não, porque o governo tem uma empresa de mineração. Talvez, no passado, até para iniciar o negócio e tal. A Inglaterra tinha isso, o Reino Unido tinha isso, depois acabou privatizando, enfim. Não, a Vale, no caso da Vale, a privatização é mais do que defensável. No caso, por exemplo, da Eletrobras, que era uma empresa saudável, que é uma empresa saudável, dava lá atrás para a gente discutir, até porque parte dos recursos advindos com essa privatização foram torrados para tentar reeleger o último presidente. Não, foi para pagar a dívida. Não, dinheiro, por exemplo, para caminhoneiro, taxista, enfim, subsídio para não foi, Gani? Auxílio para você. Porque aí o liberalismo... Evandro, então, o liberalismo... Mais houve. O liberalismo brasileiro entregou em 2022 com superávit primário das contas públicas, né? Aliás, esse governo vai entregar com -1. Ué, mas vocês agora são a mãe de Iná? O mercado, por acaso, é a mãe de Iná? O Focus é a mãe de Iná? Mas olha só, outro dia você falou que... Outro dia eu até dei um print aqui numa matéria do Estadão. O senhor falou que o Haddad não se comprometeu com o meio. E aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estabeleceu como meta zerar o déficit primário no ano que vem, após reduzi-lo ao equivalente a 0,5% neste ano. Ele se comprometeu, Piperno. Tá aqui, ó. Então eles erraram, até porque o Haddad fala, desde que lançou aquele plano em janeiro, fevereiro, que o déficit pretendido pelo governo nesse ano é de 1%. Não, falou em meio aqui, ó, Matheus. Não falou em meio. Tá aqui. Tem 500 registros. Eu vou até pedir...